ideia é que eu faça uma primeira abertura sobre Cuba, um segundo momento sobre Gaza e Palestina e que depois a gente troque ideia mesmo, assim. Aqui é um lugar realmente para a gente, de fato, conversar mais, tá bem? Bom, gente, sobre Cuba, alguém aqui já ouviu falar das brigadas de solidariedade, das caravanas de solidariedade? Levanta a mão, por favor, quem já ouviu. Beleza, vamos começando a chegar mais longe. A ideia, gente, das brigadas e das caravanas é que a gente consiga promover vivências, a pessoa conseguir, de fato, compreender na vida real e no cotidiano de Cuba o que é a Revolução Cubana. Quem está na nona aula, como tem muita gente que não é da Unescuba, mas que veio aqui pela primeira vez, já se falou aqui ao longo desse curso sobre a história da Revolução Cubana. O que era esse país que, no fim das contas, uma ilha que tinha tudo para ter um destino muito semelhante ao seu vizinho mais próximo, por exemplo, como o Haiti, ou como outros também da América Central e do Caribe, e que mudou muito o seu destino a partir da luta de libertação contra a colonização espanhola, mas depois principalmente com a Revolução em 1959. Quando a gente está falando de Cuba pré-revolução, a gente está falando de cenários muito semelhantes a de tantos outros países, de uma mortalidade infantil altíssima, de uma concentração agrária terrível, que foi a aula passada, inclusive a questão agrária em Cuba. Está falando de índices de analfabetismo altíssimo, de fome, a gente está falando de submissão ao governo dos Estados Unidos, que fica a 100 milhas de distância ali daquele país, né? Então, quando a gente está falando de Cuba pré-revolução, a gente está falando basicamente de qualquer país do sul global, porque os paradigmas são muito semelhantes ao que todos os demais países viveram. O que muda é quando o povo cubano resolve dar esse salto na história, que é o que poucos países, infelizmente, têm o privilégio de poder dizer, que são os países que, de fato, fizeram revoluções. E a Revolução Cubana, em 1959, que conclui seu processo em 1959, ela é fruto de uma luta de libertação que vem desde a colonização, porque Cuba, diferente de outros países, por exemplo, quando a gente está falando da independência do Brasil, processos como que a gente viveu aqui no Brasil, Cuba, de fato, empreendeu uma guerra de libertação contra a Espanha, em diversos processos, inclusive. E quando estava prestes a vencer essa guerra de libertação, os Estados Unidos veio e roubou a independência de Cuba e manteve Cuba já não mais como uma colônia formal da Espanha, mas como uma neocolônia dos Estados Unidos. E não só com Cuba, isso aconteceu também com Porto Rico, com Filipinas, com Guam. E até hoje Porto Rico ainda é uma colônia dos Estados Unidos, né? Um estado anexado aos Estados Unidos. E inclusive que Cuba sempre foi um país extremamente solidário à luta de libertação de Porto Rico. E nesse momento está tendo uma brigada, José Luiz Rivera, que está em Cuba nesse momento, conectando a luta de Porto Rico com a luta da Revolução Cubana. E aí, companheirada? Chamando vocês de companheirada, tá, gente? Porque eu entendo que quem vem para o Núcleo de Estudo Cubano é uma pessoa que, de fato, tem mais consciência social e eu me sinto muito em casa para tratar vocês assim. Aí, o que aconteceu? Nesse processo da Revolução Cubana, o destino de Cuba se rebelando contra os ditames ali da maior potência imperial da nossa geração e potencialmente da história dos Estados Unidos, isso levou a um conflito muito grande. Então, a gente viu a invasão da Baía dos Porcos em 1961, a tentativa de fato, destruir a Revolução Cubana a partir de uma invasão organizada pelo governo dos Estados Unidos, com mercenários treinados pelo governo dos Estados Unidos, mas que depois eles não assumiram, de fato, que eles quem organizaram e trataram como se fossem mercenários, dissidentes cubanos pós-revolução. E a gente também está celebrando, nessa semana, o 26 de julho, que é o dia da rebeldia cubana, porque 26 de julho de 1953... o Fidel e tantas outras pessoas fizeram um ataque a dois quartéis, o quartel Moncada e o quartel Carlos Manuel de Céspedes, para iniciar o processo revolucionário na luta contra a ditadura de Fulgêncio Batista. Então, é nesse contexto, tá, gente, de um país que de fato fez uma revolução, que de fato enfrentou os Estados Unidos de todas as formas, todas as tentativas de sabotagem, todas as tentativas de desestabilização, tentativa de assassinato de lideranças. De fato, é um país que foi tratado como alvo prioritário dos Estados Unidos desde sempre. E aí, por isso, precisou, para Cuba conseguir resistir a essa força tremenda, precisava contar com uma força extraordinária do povo cubano, e quem conhece mais a Revolução Cubana, que conhece a luta dos povos, dos trabalhadores cubanos, sabe dessa força extraordinária que o povo tem, mas também precisa da solidariedade internacionalista. Então, esse processo foi semeado desde sempre.
Inclusive, a gente sabe que Cuba sempre esteve muito ligado com o internacionalismo desde a sua revolução, que tinha um argentino como parte da luta revolucionária, que era o Che, foi treinado no México antes de sair no barco Grama, rumo a Cuba, né? Fidel, Che, Raul, tantas outras pessoas, foram treinados por lutadores da Guerra Civil Espanhola também, que também é um processo de luta muito característico das brigadas internacionalistas, de gente do mundo todo indo lá lutar aquelas batalhas, né? Então é algo que de fato está presente na história de Cuba desde sempre. Mas pós-revolução, esse processo se torna ainda mais necessário. E aí Fidel cria o Instituto Cubano de Amizade entre os Povos, o ICAP. É a partir do ICAP que se promove essas iniciativas de solidariedade. As pessoas tratam muito Cuba como um lugar, em relação à solidariedade, era o lugar que acolhia pessoas que vinham refugiadas ou pessoas que vinham exiladas das ditaduras militares do continente, que fazia treinamento de guerrilha para as lutas de libertação de vários outros lugares, mas o ICAP ia além disso. Essa é uma forma muito característica, né? Mas o povo cubano sempre acolheu de diversas formas, e eu sempre trato, gente, que eu sei que não é isso que a imprensa diz, mas Cuba é o país disparado, muito longe de qualquer outro segundo lugar. Cuba é o país mais solidário do mundo. Eu não conheço nenhum país que tenha se dedicado tanto ao internacionalismo proletário e à solidariedade com os povos quanto Cuba. Vou dar alguns exemplos aqui. O desastre nuclear de Chernobyl. Quando acontece o desastre nuclear de Chernobyl, Cuba aceitou tratar 26 mil crianças que foram para Cuba receber tratamento. Além disso, Cuba, nesse processo de desenvolvimento da sua educação, e inclusive das ciências médicas, Cuba treinou e formou médicos e médicas para atuar em situações de emergência e criou suas brigadas que atenderam, por exemplo, quando teve um terremoto no Chile, quando teve o terremoto no Haiti. Foram as brigadas cubanas que foram as primeiras a chegar. Quando teve uma epidemia de ebola na África, Cuba foram os médicos cubanos que foram lá atender no primeiro momento. Brigadas médicas nos territórios mais afastados do nosso continente também. A gente tem muito característico aqui a questão dos mais médicos, né, gente? Que a gente sabe que a direita, a extrema-direita, trata de uma forma muito pejorativa que foi mais médico, mas se a gente trata com pessoas que vivem em pequenos e médios municípios, a memória que essas pessoas têm dos mais médicos é totalmente outra. As pessoas falam, foi a primeira vez que eu vi um médico no meu povoado, primeira vez que o médico encostou em mim e que me deu um tratamento humanizado, foi a primeira vez que uma médica não saiu só me receitando coisa, mas perguntou como é que eu vivia e de fato me tratou com dignidade. Então, essa filosofia relacionada à saúde cubana também deixa muitas marcas, inclusive em programas de cooperação como esse, mas vai muito além, gente. Por exemplo, o apartheid na África do Sul. Nelson Mandela, quando acaba o apartheid, ele sempre teve uma ligação muito grande com Palestina e com Cuba, né? E ele sempre falava que o apartheid na África do Sul não teria acabado, olha o peso disso, o apartheid na África do Sul não teria acabado e Angola e Namíbia não seriam países livres se não fossem os internacionalistas cubanos que foram lutar em Angola e na Namíbia contra as tropas do apartheid. As pessoas tratam o apartheid muito como aqueles shows que fazia na Europa, nos Estados Unidos, de liberte Nelson Mandela, do boicote, desinvestimento e sanções, que é muito importante, mas teve luta concreta, gente. Teve operações militares e internacionalistas cubanos indo lá dar sua vida para libertar aquele povo. E deu certo. Tanto é que depois que terminou, Mandela falou isso como uma dívida de gratidão. Ele sempre falou, sem os internacionalistas cubanos isso não teria acontecido. E isso conecta muito África do Sul, Cuba, Palestina, porque de fato são países em que o internacionalismo proletário se colocou com muita força. Nesse sentido, de que um povo não consegue ser totalmente livre enquanto a humanidade toda não for livre, né? E aí, além disso, Cuba mobilizou processos de revolução em tantos lugares. Então, Che foi lutar no Congo, Che foi lutar na Bolívia, apoiou desde sempre a causa palestina, apoia desde sempre também a causa do Saara Ocidental, desde que o Marrocos roubou a independência do Saara Ocidental da Espanha também. Então, de fato, a gente está falando de Cuba, um país muito dedicado à solidariedade. Na pandemia, quando Cuba criou 5 vacinas para enfrentar o Covid-19 e só não tinha seringa, e foi a solidariedade que inclusive providenciou aquelas seringas chegando do mundo todo a partir de doações, inclusive o Brasil tem um papel muito determinante nisso.
mas Cuba cedeu para tantos países a Soberana, a Abdala e tantas outras vacinas produzidas em Cuba. Então, de fato, Cuba também apontou nesse caminho de semear enfrentamento ao Covid. Além disso, Cuba realizou missões de combate ao analfabetismo na América Latina praticamente toda. No Brasil, não foi feito um convênio muito diretamente com o programa Yo Si Puedo e o método de ensino Yo Si Puedo, mas em tantos outros países como Bolívia, como Equador, como El Salvador, Nicarágua, Venezuela, o programa de alfabetização Yo Si Puedo também tirou muita gente do analfabetismo. Então a gente está falando de fato um país muito dedicado, gente, à solidariedade mesmo. E aí, então quando o Fidel cria o ICAP, em 62, era um pouco pensando nisso, de que Cuba tanto tem uma responsabilidade com o mundo, de impulsionar revoluções pelo mundo todo, mas também Cuba precisa de ajuda. Então, logo em 1969, se estruturam as primeiras brigadas de solidariedade, que era essa ideia de juntar pessoas do mundo todo, mas a primeira era uma brigada de pessoas vindas dos Estados Unidos, que iam lá para conhecer a Revolução Cubana, para dialogar com trabalhadores e trabalhadoras, dialogar com as organizações sociais, nos territórios, apoiar em trabalho voluntário, seja no campo, seja na indústria, seja em qualquer outra área do país que fosse necessário, e também compartilhar das suas experiências de libertação e se preparar também para contribuir na libertação do seu próprio país, que essa é uma forma muito concreta de ser solidário com Cuba também. Então, essa primeira brigada de 1969 chamava Brigada Venceremos. E desde então acontecem brigadas de solidariedade. E em 1993 a gente começa as brigadas de pessoas da América do Sul. E acontece a primeira brigada sul-americana. Então a gente já está falando aí de 31 anos, né? Então já tem 31 anos de brigadas. Na verdade teve um ano que não aconteceu, então a gente vai celebrar em janeiro agora do ano que vem a 30ª Brigada Sul-Americana. E é um processo realmente muito, muito bonito, gente. A gente vê pessoas de tantos países ali fazendo o trabalho agrícola. Tem vezes que tem, por exemplo, a primeira vez que eu fui a Cuba em 2009, agora já vai fazer 15 anos, foi logo depois de 2 furacões que atingiram Cuba. Então a brigada tinha muito papel também de ajudar na reconstrução, tantas e tantas coisas, de fazer a colheita também, para não perder a colheita, que a gente já estava lá. Então, as pessoas vão para ser úteis, mas vão também para compartilhar as nossas histórias de luta aqui, para criar vínculo entre as próprias pessoas das brigadas que vão, e também para aprender muito, se aprende muito com Cuba no cotidiano ali. Ele traz uma outra perspectiva de luta, de militância, de organização territorial, de trabalho de base, de formação política. É muito massa eu queria depois, até quando depois se Luara, Lara, outras pessoas que já estiveram em brigadas caravanas quiserem contar um pouquinho da experiência, e quem mais esteve aqui vai ser um prazer. Então, as brigadas elas acontecem dessa forma, e só para vocês entenderem, de 1969 até hoje, só em brigada já foram mais de 120 mil pessoas para Cuba. Então pensa 120 mil militantes. Essa quantidade que já foi lá para Cuba, e de fato, gente muito dedicada. Assim, muita gente que a gente vê hoje na história, que dirigem movimentos de libertação no sul global e outras partes, pessoas que já foram eleitas presidentes em seus países, pessoas que lideraram processos de levantes e até de revoluções, estiveram em Cuba em brigadas, fazendo trabalho voluntário, fazendo formação política e, enfim, chegando para colaborar. Esse é o convite que a gente deixa no movimento de solidariedade. As brigadas, elas são um braço, uma perninha do nosso movimento brasileiro de solidariedade com Cuba, que está conectado numa rede continental de solidariedade com Cuba e todas as causas justas. Então a gente tanto promove ações contra o bloqueio, ações de politização, ações de denúncia do bloqueio e de todas as violações que Cuba vive, mas entre essas nossas áreas de ação está também a promoção das brigadas e das caravanas. As brigadas, para as pessoas fazerem parte, elas buscam um movimento de solidariedade na sua cidade. Então aqui a gente tem o movimento de solidariedade, que é a partir de uma frente de vários coletivos, movimentos. A solidariedade com Cuba ela é muito legal, porque a gente vive num país de uma esquerda extremamente fragmentada, mas a gente sempre fala que Cuba nos une, assim como a Palestina nos une também. E no movimento de solidariedade com Cuba, sinceramente, não tem muito de rivalidade partidária, não tem muito de disputa predatória, é uma coisa realmente muito bonita, porque precisa tanto, gente, que a gente não tem nem tempo, a gente tem que trabalhar pela positiva, sabe? Então isso é bem pedagógico, assim, de que a galera vem para somar mesmo, não tem muito o que disputar e vamos construir junto.
E é um processo muito massa, assim, a gente vê que as pessoas vêm com uma perspectiva e quando elas vão, por exemplo, para uma brigada, elas voltam com outra perspectiva de militância, outro nível de engajamento, é de fato um divisor de águas na vida de quase todo militante que vai. Na minha, sem dúvida, foi. Então é um processo muito legal. As caravanas, elas têm uma característica um pouco diferente, porque as brigadas, elas ficam no acampamento internacional Julio Antônio Mella, que foi um acampamento que foi construído a partir da própria militância das brigadas mesmo, de trabalhadores internacionalistas que iam para Cuba, construíam escolas, construíam um monte de coisa, e numa delas, quando construiu uma escola na região ali de Caimito, decidiu também construir um acampamento. E o acampamento levou o nome dessa brigada que estava acontecendo naquela época, para honrar essa história de ter construído a escola, porque era uma galera que nunca tinha construído nada, igual nos nossos mutirões de bioconstrução. Um monte de gente que nunca construiu uma casa, por exemplo. Só que as pessoas coletivamente se dedicam, elas vão e dão um jeito, né? Então, quando chegaram lá para construir, tinha 6 meses antes que começasse a temporada de furacões, e aí o Fidel chegou para a brigada, Julio Antônio Mella, e perguntou: o que vocês querem fazer? E aí disseram: olha, a gente quer construir uma escola, porque a campanha de alfabetização em Cuba, gente, que era logo depois da Revolução, isso era uma coisa que a extrema-direita e a direita reacionária dos Estados Unidos também, eles enfrentavam de forma armada mesmo. Eles assassinavam professores, assassinavam estudantes que estavam tentando estudar para zerar o analfabetismo em Cuba. Então, era um processo, parte do processo revolucionário envolvia construir escola nas comunidades mesmo. E defender as pessoas para conseguirem chegar à escola, ter aula, dar aula também. Então, quando esse grupo chegou, essa brigada Julio Antônio Mella chegou e falou para o Fidel: a gente vai construir uma escola. Aí ele falou: quanto tempo vocês precisam? 6 meses. Aí ele falou: mas vocês nunca construíram uma escola, vocês vão construir uma escola em 6 meses? E o pessoal falou: vamos construir uma escola em 6 meses. Ele falou: tá bom, então se vocês conseguirem, daqui a 6 meses eu venho aqui inaugurar essa escola com vocês. E a galera fez isso, construiu em 5 meses e 29 dias a escola, e no dia da inauguração chegou o Fidel lá, 1h da manhã, para inaugurar a escola e falou: olha, a gente tem que, o que vocês fizeram aqui é lindo, assim, então a gente tem que celebrar isso. Vamos construir agora um acampamento para receber gente como vocês do mundo inteiro, e vamos dar o nome desse acampamento à brigada de vocês, para homenagear esse esforço que vocês fizeram. E por isso que veio o nome de Julio Antônio Mella. Julio Antônio Mella também foi um jovem, fundador do Partido Comunista de Cuba também, uma pessoa sensacional, que foi assassinada muito jovem. E aí, gente, desde então a gente vem tentando trazer, manter esse legado das brigadas. As caravanas, então, elas vêm com uma característica diferente, que elas têm mais flexibilidade, elas viajam um pouco mais. A gente tem um problema de que qualquer brigada ou caravana ou qualquer ação em Cuba é uma viagem internacional, então tem o problema do acesso. E a gente sempre tentou que as brigadas viessem a partir de cotização militante, a partir das organizações indicando pessoas, dos sindicatos indicando pessoas, de rifas e vaquinhas e 1000 iniciativas, né, de autofinanciamento, para que as pessoas pudessem ir, e que o limite entre quem vai e quem não vai não fosse ter dinheiro ou não ter dinheiro, mas sim querer fazer parte e contribuir. Tem anos que a gente consegue uma organização maior em relação a isso, tem anos que não. Então isso é um limite, um fator limitante mesmo da participação das brigadas. E mais ainda das caravanas, porque as caravanas, elas, por se deslocarem mais e por não ficar no acampamento, o custo fica um pouco mais alto. Então fica em hotel, a cozinha não é uma cozinha coletiva, de refeitório como a nossa, no acampamento. Então o custo sobe mais. As caravanas costumam ser as brigadas costumam ter o custo de 50% a 70% do custo de uma caravana. Então, mas tem essas duas iniciativas. Em janeiro, por exemplo, a gente vai ter a Brigada Sul-Americana de novo, inclusive estamos com inscrições abertas, quem quiser fazer parte também. E a gente tem 5 ou 6 caravanas também para o mesmo período, que vai estar acontecendo simultaneamente. Então tem caravana para tudo quanto é perfil de expectativa que as pessoas têm, e principalmente as brigadas, que é uma iniciativa mais militante. Aí a galera que quer fazer mais trabalho mesmo, trabalho voluntário, trabalho agrícola. Cuba também é uma referência de agroecologia, né? Quem estava na aula passada viu a questão agrária, com certeza passou por esse tema. Então, esse é um pouquinho do que a gente tenta fazer na solidariedade com Cuba. E é mais necessário que nunca, gente, porque quando a gente vê... Eu peguei a tarefa de falar um pouquinho hoje sobre a situação de Cuba atualmente. A primeira vez que eu fui em Cuba foi em 2009, era outro mundo, né, naquele momento. Pelo menos era outra América Latina. Porque naquele momento a gente tinha Cuba, Venezuela, Nicarágua, tínhamos El Salvador, tínhamos Honduras, tínhamos Brasil,
Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Equador e tantos outros países que estavam num processo de questionamento do neoliberalismo, questionamento da dominação e do neocolonialismo estadunidense sobre o continente. A gente chama de onda progressista latino-americana, tem gente que chama de maré rosa, né? A gente estava no auge daquele processo. Então, Cuba estava muito longe de estar sozinha. Ao contrário, estava com a alternativa bolivariana para as Américas, estava criando o Banco do Sul, a Telesul, tantos processos de integração, tantos convênios e cooperações, principalmente com Venezuela, mas com vários outros países. Então, a gente estava num momento de muita autoestima, né? Cuba tinha vencido o período especial, que veio aquele processo depois da queda da União Soviética, e Cuba agora estava num processo de aumento da qualidade de vida, de integração maior com os outros países e uma autoestima muito elevada. Depois que esse processo perde força, seja por golpes, como a gente viveu aqui no Brasil, golpes institucionais parlamentares como o do Brasil, como o do Paraguai, ou golpes quentes como o da Bolívia, como o de Honduras, ou derrotas eleitorais como foi na Argentina, do Macri, como foi no Chile, do Pinheira, ou então fraudes eleitorais, estelionato eleitoral, como foi com Lenín Moreno no Equador, que abriu mão do programa revolucionário. De várias formas, esse processo da onda progressista foi se esvaindo na América Latina. E Cuba permaneceu. Venezuela também, não sem problemas, né? Mas permaneceram esses processos. Só que Cuba foi ficando cada vez mais isolada. E quando vem o Covid, Estados Unidos entendeu como mais uma vez a chance de tentar destruir o processo revolucionário cubano. Então, os Estados Unidos fez de tudo para impedir que Cuba acessasse qualquer tipo de insumo, como vacinas e seringas e tantas coisas, que acessasse oxigênio também. Então, teve um problema também em Cuba de falta de oxigênio também. Cuba tem um sistema preventivo de saúde um dos melhores do mundo, mas mesmo assim, quando falta oxigênio numa pandemia, de fato é uma situação muito, muito crítica. Então, Cuba teve um índice elevado de mortes no Covid, mas não tanto quanto o Brasil e os Estados Unidos, proporcionalmente, mas também não foi tão baixo, porque de fato estava sem acessar praticamente nada. E aí, esse foi uma batalha importante. E depois disso, Cuba também dependia muito. Vocês viram na primeira aula aqui, gente, que Cuba tem uma economia que é mais diversa do que as pessoas pensam, né? Mas tem desde o níquel, desde as brigadas médicas, processo de cooperação, tem um processo de um polo científico em Cuba, que quando a gente conhece, Cuba produz muita coisa muito massa. Só que tem dificuldade de escoar justamente por conta do bloqueio. Mas principalmente a fonte principal de renda era do turismo. E aí quando vem o Covid, o turismo zera praticamente. E depois que acaba o Covid, o turismo ainda não voltou. E não voltou tanto porque, de fato, isso aconteceu com vários países em relação ao turismo, mas também porque os Estados Unidos, ao perceber isso como uma oportunidade, aumentou mais ainda o estrangulamento do bloqueio, colocando 243 novas medidas restritivas contra Cuba e colocando, no último dia do mandato do Trump, colocando Cuba na lista dos países que apoiam o terrorismo. E isso fechou muitas portas no sistema financeiro e portas comerciais também. Fora tudo que já vinha do bloqueio, né, do conjunto de leis Helms-Burton, das leis Torricelli e tantas outras que já estrangulavam o povo de Cuba. Então, nesse momento, gente, Cuba vive, de fato, uma crise, onde existe crise de combustível, onde existe uma crise alimentar, onde existe crise de distribuição, onde existe crise de distribuição de água também, e o povo cubano resiste com muita força. Assim, precisa ser um povo com uma força extraordinária para resistir a situações assim. A verdade é que Cuba vive sob bloqueio desde a Revolução, mais formalmente desde 61, 62, mas desde a Revolução que Cuba vem sendo boicotada e atacada. Então é muito difícil pensar um país que sofre tantas sanções, que sofre... A gente não chama de embargo, né? A gente chama de bloqueio, porque embargo é simplesmente um país abre mão de comercializar com você. Bloqueio é quando ele impede que qualquer outro país comercialize, quando ele cria várias formas de te estrangular economicamente. E a gente já tem usado, inclusive, a referência à categoria de guerra econômica, não só de bloqueio. É uma guerra econômica implementada contra Cuba, que está nesse contexto de guerra híbrida, de tentativa de destruição geral de Cuba. Então, gente, a gente tem começado, a gente estava discutindo agora, essa semana, inclusive, no Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba, que a gente precisa dar um salto na solidariedade. Então, precisamos impulsionar as brigadas, as caravanas, mas a gente quer começar uma campanha de doação semelhante à que a gente fez na pandemia. Na pandemia, a campanha era 1 milhão de seringas, para a gente conseguir mandar seringa para Cuba, que produziu 5 vacinas, mas não tinha seringa para aplicar as vacinas na população.
Então foi feito um trabalho muito bonito, do mundo inteiro, e mandou milhões de seringas para Cuba. Agora a gente quer começar um novo processo assim, que é nesse sentido, de que a solidariedade é capaz de derrotar um bloqueio dos Estados Unidos. Não dá para Cuba esperar o mundo se tornar de fato um mundo multipolar, com BRICS, com Rússia, China e todo o processo de integração do sul global para poder voltar a viver plenamente. Assim. Então a gente precisa de fato que a solidariedade faça diferença agora, para ontem. Então nós vamos começar uma grande campanha de solidariedade que envolva doações também, mas que envolva trabalho político, militante, e que as brigadas das caravanas são muitos momentos de entrega, de entrega de doações e tudo mais, e que consolida esse processo assim. Essa era a missão que eu tinha pegado em relação à solidariedade cubana. Esse é um ponto. E a outra, que eu queria trazer rapidinho antes de passar a bola para vocês, para a gente trocar uma ideia, era em relação à causa palestina. Cuba sempre foi o país mais solidário do mundo. E Cuba sempre teve uma posição muito firme em relação à causa palestina. Assim como a África do Sul sempre teve uma posição pós-apartheid, sempre teve uma posição muito firme em relação à causa palestina. E antes, durante o apartheid na África do Sul, a África do Sul também se posicionava em relação à Palestina, mas era do lado de Israel, porque tinha um regime muito semelhante. Inclusive colaboravam muito entre si o apartheid sul-africano e o sionismo, que é a ideologia racista e supremacista que governa a Palestina. Sobre a Palestina, gente, a gente sempre trata de 6 categorias quando a gente está falando de Palestina. Primeiro é como caracterizar o sionismo. 2 categorias vão nessa parte. É uma ideologia racista e supremacista. E é desde o seu início, desde a fundação, desde o Estado judeu, com Theodor Herzl, o sionismo ele é assim. Não é como se fosse algo que foi deturpado por pessoas mal intencionadas. Ele já nasceu como um projeto colonial europeu, racista e supremacista desde o seu início. É só vocês lerem esse livro, que é um livro público, vocês vão ver a ideia supremacista mesmo, de acreditar que é um povo superior aos demais e que de fato tem o direito de colonizar os territórios e tudo mais. Então, o sionismo é o racismo e o supremacismo. Depois que esse projeto se torna hegemônico naquela região, consegue ter a função de Estado, de gestão de Estado, eles começam a implementar um projeto de genocídio e limpeza étnica ali. Nesse processo de criação do Estado de Israel, da entidade sionista, de 47 a 49, tem a Nakba, que 750 mil pessoas são expulsas de suas casas, e começa esse processo mais intenso da primeira grande onda de limpeza étnica daquela região. E aí, então a gente fala que o projeto ali é de genocídio e de limpeza étnica, desde antes, tá, gente? Não estou falando de outubro do ano passado, não. É um processo de limpeza étnica que tem mais de 76 anos. E genocídio também, a tentativa de extermínio de um povo também está presente desde esses 76 anos. E além disso, depois que se consolida essa questão do Estado ali, principalmente a partir de 1967, quando consegue, na Guerra dos 6 Dias, ocupar 100% da Palestina, não só os territórios que já tinham sido ocupados em 48, mas também a Cisjordânia e Gaza, aí começa o processo de um Estado que a gente fala que é um Estado colonial e de apartheid. Apartheid remonta mesmo, é a referência da África do Sul, inclusive é uma palavra no idioma de lá. Que esse regime segregado, gente, é aquela situação de fato ter a vida estrangulada a depender da sua raça, da sua etnia, da sua religião, e é de fato uma coisa muito concreta que a gente vê lá. Todas as vezes que eu estive naquela região, é uma coisa muito surreal de pensar, assim, parece aquele filme distópico mesmo, coisas que a gente nunca imagina que alguém vai passar, o povo palestino passa no seu cotidiano. Então, por isso que a gente fala isso, gente. Quando alguém pergunta o que acontece na Palestina, eu sempre falo, 76 anos de genocídio, limpeza étnica, que estruturou um Estado de colonização, de apartheid, estruturado por uma ideologia racista e supremacista que é o sionismo. Essas 6 categorias que eu nunca explico. Nada de guerra religiosa, nada de povo que vive sempre em guerra, de religião violenta, de origem étnica violenta, já é tudo mentira para normalizar o genocídio. Então é muito a forma que a gente trata. E aí, bom, todo mundo sabe o que está acontecendo já há 298 dias, essa escalada do genocídio. A gente não chama de guerra, a gente não chama de conflito, a gente fala que é um genocídio que está em andamento há 76 anos, que escalou em outubro. Em outros momentos já tinha escalado outras vezes também. Escalou em 1967, escalou em 1973, escalou depois em 87, na primeira intifada, escalou depois em 2000, na segunda intifada. Escalou depois em 2006, escalou depois em 2008, em 2010, em 2014, 2018, 2021. A verdade é que esse genocídio nunca parou, gente. Então, por isso que a gente não fala que
agora está havendo uma guerra, né? Na verdade é um genocídio, porque tamanha desigualdade, tamanha crueldade que acontece, a disparidade de forças. E aí, nesses 298 dias, a gente está falando de uma quantidade de morte muito superior a qualquer outro processo. E é superior, inclusive, ao que a gente chama da Nakba, a grande catástrofe, que é esse período de 47 a 49, gente. Naquele período, 750 mil pessoas foram deslocadas das suas casas. A gente está falando de, nesses 298 dias, a gente está falando de pelo menos 1,8 milhão de pessoas deslocadas só em Gaza. E Gaza, gente, é um lugar do tamanho do plano piloto. Tem 365 quilômetros quadrados. E a Cisjordânia é do tamanho do Distrito Federal. Agora, você imagina numa área do tamanho do plano piloto, eles jogarem mais de 75 mil toneladas de explosivo. Ou seja, o equivalente a mais de 3 bombas atômicas que foram jogadas em Hiroshima. É realmente algo impressionante de se pensar, gente. Pense aqui no plano piloto se 3 bombas atômicas caíssem aqui, o equivalente explosivo. É realmente uma situação terrível. E a situação da fome de Gaza, que a gente nunca pode deixar de dizer. Gaza já vivia desde 2007 sob cerco e Israel controlava a quantidade de alimentos que entrava lá por caloria. De fato, desde 2007, Israel controla a quantidade de calorias que entra em Gaza e o cerco controlava coisas do maior absurdo, desde chocolate, vestido de noiva, material escolar, nada dessas coisas era permitido por Israel entrar em Gaza desde 2007. E as calorias que Israel controlava levavam a uma situação de insegurança alimentar que 60% das pessoas só conseguiam se alimentar a partir de ajuda humanitária, cada refeição que fazia. E que entre a proporção de mulheres grávidas, puérperas e crianças de até 5 anos, a proporção de subnutrição, de anemia era altíssima. A gente está falando de 97% da água contaminada para consumo, gente, em Gaza antes de outubro. Então já era uma situação totalmente insustentável e que agora só piorou, né? Porque desde outubro se fez o cerco começou a impedir que alimentos entrassem. Então a gente tem basicamente 4 formas de entrar em Gaza, né? Justamente pelo norte, pelo leste, pelo mar no oeste e pelo sul em Rafah, sendo que o leste e o norte seria mediado por territórios ocupados em 48 da entidade sionista de Israel. No sul é uma fronteira com o Egito, mas é controlada por Israel. E no oeste é o mar Mediterrâneo, mas que também é ocupado e controlado por Israel desde 2007. Então, basicamente não tem por onde entrar esses alimentos. E aquelas entregas aéreas são totalmente insuficientes. Há um ponto que a Organização Mundial da Saúde categoriza a insegurança alimentar em 5 níveis. Em que 1 é uma insegurança alimentar de nível mais brando e 5 é a catástrofe, né? Que em inglês chama famine. Esse tipo de fome, que é de fato poucas vezes na história se viu, né? Se viu em 2011 em 2 regiões da Somália, em 2016 em regiões do Sudão do Sul. São os 2 únicos momentos desde que criaram esse índice que chegou no nível 5 de catástrofe. E nesse momento em Gaza, 100% de Gaza está entre o nível 4 e o nível 5, sendo que 600 mil pessoas já estão no nível 5 de insegurança alimentar de catástrofe, de famine, e pelo menos 1.600 crianças já estão com desnutrição severa aguda. E isso significa que mesmo que elas acessem alimento agora, a chance de sobrevivência é muito pequena, porque de fato os danos fisiológicos que já está causando esse processo são muito grandes. E já morreram mais de 30 crianças de fome, de subnutrição e de desidratação. E a tendência, segundo a Organização Mundial do Comércio, é que se a gente não parar esse processo e tiver a resolução do Conselho de Segurança de que entre a ajuda humanitária desobstruída, sem nenhum tipo de empecilho, o que acontece? Essa situação de fome em Gaza é tão crítica, é tão crítica que a Organização Mundial da Saúde coloca que se a gente não reverter essa situação de ajuda humanitária entrar de forma constante em Gaza, a gente pode ter nas próximas semanas mais pessoas mortas por fome do que todas as 40 mil pessoas que já foram assassinadas pelas bombas. Então, a gente está falando de uma situação crítica, gente. A quantidade, a proporção de mortes de criança é maior do que na própria Segunda Guerra Mundial. A proporção de mortes pela quantidade, pelo território, pela duração, é maior em proporção do que a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Estado sionista está matando mais gente proporcionalmente do que a Alemanha nazista de Hitler. É algo muito importante a gente colocar nessas proporções, porque às vezes as pessoas pensam que as violações do passado eram muito maiores, mas na verdade não, gente. Nós estamos vivendo
sem dúvida nenhuma, a maior violação, a maior catástrofe humanitária da nossa geração, que está conectada com tantas outras, de todo o processo de empobrecimento e estrangulamento em África, no Sudão, em tantos outros países. A causa palestina acabou se tornando um catalisador para basicamente todos os enfrentamentos que a gente faz a um sistema, não só a uma ideologia sionista, mas a um sistema imperialista que trata o sul global como fonte de matéria-prima, fonte de recursos naturais, com muitas aspas para esse recurso natural, né? Porque a gente sabe muito bem que não é um recurso que está vivo, né? Como diz Alessandro Munduruku e tantos povos, né? Que entendem a relação com a natureza e sabem que aquilo ali não é objeto de lucro, né? Então, no fim das contas, gente, a causa palestina se tornou um epicentro da causa global da humanidade, onde hoje as pessoas que lutam contra a exploração de trabalhadores se encontram na causa palestina, pessoas que lutam contra a opressão de gênero, de raça, de sexualidade, de nacionalidade, de opressão, de intolerância religiosa, todos os demais também se encontram na causa palestina. E às vezes as pessoas pensam que não, porque acreditam na propaganda imperialista de que você lutar, por exemplo, pelo direito a não sofrer opressão de sexualidade, por exemplo, a luta LGBTQIAPN+, você deveria defender o Estado sionista, mas é justamente o oposto. Israel pratica o que a gente chama de lavagem rosa, para dizer que defende o direito da população LGBTQIAPN+, mas na verdade está assassinando milhares de pessoas LGBTs em Gaza nesse momento. E diz defender os direitos das mulheres também, e a gente sabe que quem mais morre são crianças e mulheres em Gaza. E diz ser o paraíso vegano, mas na verdade quem acompanha a causa animal em Gaza sabe a tragédia que é. Então, no fim das contas, a gente sabe que existe um processo de lavagem e de tentativa de ocultar as violações que esse Estado terrível comete contra o povo. E aí o que a gente tem tentado fazer é mobilizar todo tipo de processo de resistência, primeiro para que os países do norte global, principalmente os Estados Unidos e a União Europeia, parem de financiar o genocídio, porque eles são cúmplices disso, né, gente? Não dá para dizer que Israel faria qualquer coisa que está fazendo se não fossem as bombas dos Estados Unidos, se não fosse a proteção diplomática que os Estados Unidos providencia a Israel, se não fosse o apoio no sentido do controle da imprensa, da mídia hegemônica, de dizer que Israel é um país pequeno, indefeso, cercado por vizinhos hostis que querem assassinar judeus. Isso é falso, porque o sionismo não é o judaísmo. As pessoas falam como se quem criticasse Israel tivesse qualquer problema em relação ao judaísmo. Isso é tão falso quanto dizer que alguém que critica Malafaia, por exemplo, tem problema com cristão. Na verdade, o sionismo tenta sequestrar o judaísmo do mesmo jeito que Malafaia tenta sequestrar o cristianismo para o seu projeto de poder. Então, e felizmente, muitos cristãos rejeitam essa tentativa de sequestrar o cristianismo que o fundamentalismo cristão faz. E muita gente, felizmente, cada vez mais pessoas de origem étnica e religiosa judaica rejeitam o que o sionismo tenta fazer, sequestrando sua religião para um projeto dos mais odiosos que a humanidade já viu. E aí por isso que a gente vê judeus anti-sionistas, né? Então não caiam nessa armadilha de acreditar que criticar o Estado de Israel você está sendo contra judeu, eles dizem que quer jogar os judeus no mar. Ao contrário, as pessoas que defendem a causa palestina defendem que os povos lá possam voltar a viver em paz como viviam. Em 1917 existiam lá 3% de pessoas de origem judaica, 10% de pessoas de origem cristã e 87% de pessoas de origem muçulmana. E viviam em paz. O problema não é a religião, o problema é o sionismo e o imperialismo. Então, gente, é nessa situação, nesse quadro de tragédia, de catástrofe humanitária que a gente está. E aí eu queria falar para vocês rapidinho de uma iniciativa que a gente tem, que é a Flotilha da Liberdade. Desde 2007, Gaza está sob cerco de Israel. Está ocupada militarmente desde 1967, né? E vivendo o genocídio de limpeza étnica desde 1947. Mas desde 2007 é o cerco total. Então, desde 2007 começaram as primeiras missões de mobilizações para as pessoas conseguirem desafiar esse cerco. Então começaram a se preparar os primeiros barcos. Em 2008 começa a chegar os primeiros barcos pequenininhos lá em Gaza, de pessoas que iam sem praticamente nada, iam com pessoas com vontade de ajudar e serem úteis, com uma ou outra coisa de ajuda e de doação, mas só para ir lá pelo gesto de desafiar um cerco ilegal, de mostrar, olha, a gente não aceita que Israel quem gerencia essas águas aqui, isso aqui é território palestino, pelas resoluções da ONU, pelo direito internacional. Então as pessoas iam para desafiar. E várias missões chegaram em Gaza, os pequenos barquinhos chegavam em 2008 ainda. Até que no final de 2008 Israel percebeu que isso
trazia uma autoestima muito grande para o povo palestino, de ter gente do mundo todo indo lá desafiar uma lei injusta e uma tentativa de imposição de controle sobre aquela região. Israel começa a atacar os barcos, prender as pessoas, sequestrar as pessoas, levar as pessoas para a prisão em Israel, sequestrar toda a mercadoria e os próprios barcos e depois deportar as pessoas de Israel. Essa foi a realidade de praticamente quase todas as missões da flotilha desde 2008 até hoje. E elas existem até hoje com muita regularidade ao longo dos anos. Em 2010 foi pior, que tinham 7 grandes barcos com mais de 700 pessoas, de mais de 40 países, com mais de 10 mil toneladas de ajuda humanitária. E Israel, quando atacou, matou 10 pessoas desses barcos, sequestrou todo mundo, roubou a mercadoria, apreendeu os barcos e depois deportou essas pessoas. Essa foi a maior tragédia que já aconteceu nas flotilhas. E em várias outras aconteceram muitas violações, de tortura, de todo tipo de violação. Então, é nesse contexto que as pessoas ainda assim, imagina, mesmo depois de em 2010 terem assassinado 10 pessoas, todos os anos as pessoas continuam indo nos barcos para desafiar esse cerco ilegal. Não porque as pessoas gostam da adrenalina, é longe disso, né, gente? Ou porque as pessoas querem ser heróis e heroínas. Na verdade, as pessoas estão indo cumprir papel em solidariedade ao povo palestino, porque se não tiver contestação do mundo sobre o processo de cerco que Israel impõe sobre Gaza, esse cerco nunca vai acabar. Então, essa missão ela não é mais corajosa, não é mais sequer perigosa do que o que o povo em Gaza passa todos os dias. O povo em Gaza tem que ter muito mais coragem e tem que ser muito mais resistente todo santo dia. Ela não é de salvadores e salvadoras, é de pessoas solidárias. Então, a gente tentou, agora em abril, por isso que eu faltei a primeira aula daqui no Scuba, porque nós estávamos em Istambul, tentando levar 5.500 toneladas de alimento em 3 grandes barcos com mais de 1.000 pessoas de mais de 30 países para Gaza. A gente foi impedido de 1.000 formas, até o presidente da Alemanha foi lá, seção de contra-terrorismo do Departamento de Estado dos Estados Unidos foi lá, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, foi lá, enfim. Tanta coisa age contra a flotilha, porque a flotilha aí, com pessoas que não são ligadas a governos, que que são cidadãos comuns, gente. Isso mostra um recado de que os países do mundo estão falhando, de que os organismos multilaterais estão falhando. Inclusive é o nosso lema, em inglês a gente fala "When governments fail, we sail". Quando os governos falham, nós navegamos. Então, esse processo de abril foi isso, assim, e fizeram tanta guerra burocrática contra a gente que a gente não conseguiu sair. Em outras vezes já sabotaram os navios, já sabotaram o motor de navio, já furaram o casco, já bateram num barco para ele afundar, enfim, já fizeram tudo, fazem de tudo para tentar impedir as flotilhas de ir, e as flotilhas seguem indo. E agora nós estamos prestes a sair para as etapas finais de uma outra missão, que é o barquinho chamado Handala. A gente, no dia 1º de maio, gente, logo depois que a gente foi parado para sair com a flotilha em Istambul, saiu a segunda missão que a gente tinha nesse ano, que era a missão do barquinho chamado Handala. Handala era um personagem criado por um cartunista palestino, que era um personagem que se representava a libertação do povo palestino. Então era uma criança, é o desenho de uma representação de uma criança que fica sempre de costas e que está com as suas roupas todas precarizadas e tudo mais, e lembrando que em algum momento vai voltar para sua terra natal e viver com soberania no seu país. E é o nome desse barco, do Handala. Ele saiu no dia 1º de maio na Noruega e foi pingando de porto em porto na Europa, até que fez vocês estão olhando para cá, então, até que fez a volta. E aí já passou em 20 portos e agora, nesse momento, está na França e está começando, já está dentro do mar Mediterrâneo e já está começando a jornada final. Eu estou indo para lá amanhã. Eu vou me juntar à missão do Handala rumo a Gaza. Enquanto isso, a gente está tentando libertar os nossos barcos da outra grande missão, que são 5.500 toneladas de alimento, mais de 1.000 pessoas, de mais de 30 países. E dessa vez, a gente, felizmente, tem uma delegação brasileira que vai. Eu não vou ser mais a única pessoa do Brasil que está indo. Agora tem mais gente que está indo. A gente ainda não pode publicizar quem são essas pessoas, mas a gente espera o quanto antes poder botar isso no mundo aí, de que o Brasil, de fato, não está silenciando diante disso. E lembrando que essa missão da flotilha, as duas, tanto a do Handala quanto a missão emergencial, ela está conectada com as marchas que a gente faz aqui, com a campanha de boicote, desinvestimento e sanção, com judeus antisionistas, todas as pessoas que ocupam o Capitólio nos Estados Unidos, que ocupam a Estátua da Liberdade, que ocupam estações de trem, que travam vias, com trabalhadores e estivadores de portos que não carregam navios que sabem que vão com armas para Israel,
com trabalhadores de aeroportos que não carregam aviões na Bélgica, por exemplo, que sabem que estão tentando levar arma para Israel, com trabalhadores que estão acampando na frente das fábricas de arma, gente, em Londres, por exemplo, ou na própria Bélgica, que estão subindo no telhado e cortando os fios de energia das fábricas de armas. Isso é de uma coragem imensa que as pessoas estão fazendo. Estudantes que estão acampando nos seus campos universitários nos Estados Unidos, na Europa e em vários outros lugares do mundo, que estão sofrendo uma repressão gigante, que estão tendo suas matrículas canceladas, e em Harvard, em tantos outros lugares, gente, e que mesmo assim não saem, e continuam acampando, continuam resistindo. Então a gente está falando de algo que a gente fala de que é um grande levante global pela Palestina. E a gente tenta sempre conectar Palestina com Cuba, com todas as causas justas do mundo. Então, esse pontapé inicial era esse de que, gente, todas as gerações do mundo vão falar, e da história vão falar sobre esse momento que a gente está vivendo. Um momento de desastre ambiental planetário, que os povos originários dessa terra trazem para a gente com senso de urgência para impedir a queda do céu, com avanço de guerras em grandes proporções que o imperialismo promove para não perder sua hegemonia, e além disso com tantas e tantas outras catástrofes. Então é muito importante que nesse momento decisivo da nossa história a gente possa dizer algo que a gente deu o nosso melhor, que a gente estava na resistência na cidade, no campo, na floresta, que a gente estava colaborando na universidade para que aqui de fato se mantenha um local de pensamento crítico e que vá avançando rumo a uma educação emancipadora, e que a gente está botando tudo que a gente pode para deter a maior violação de direitos humanos da nossa atualidade, da nossa geração, que é o genocídio escalado na Palestina. Então, eu espero que a gente possa contar essa história depois, falando, a gente deu tudo que a gente tinha e a gente conquistou tais e tais e tais vitórias, porque outras gerações que fizeram o que a gente está se propondo a fazer, tem muita história de vitória para contar também. Tem muitas derrotas, e é parte da nossa vida também. Mas quando a gente tem vitórias, por exemplo, como que aquela geração de 1959 fez em Cuba, a gente sabe que as vitórias valem muito mais do que as derrotas que a gente sofre, que em determinado momento elas podem contagiar a humanidade como um todo e levar a gente para um outro patamar. Nisso que eu e tanta gente aposta a vida em fazer, e eu fico muito feliz de poder estar compartilhando isso com vocês, e agora queria muito ouvir vocês sobre Cuba, sobre Gaza e sobre essa nossa grande missão de transformar o mundo. Espero ter conseguido honrar um pouquinho o tempo, a paciência de vocês estarem aqui num dia de semana à noite, e espero que a gente continue também conversando e se mobilizando para transformar o mundo. Gente, obrigado.